tinha um ponto igual a esse. Exatamente. Aqui era desse tamanho. Isso. Sem nada para poder impedi-lo. Fala galera, beleza? Espero que sim. Pessoal, para quem não me conhece, sou do canal Aquarismo Consciente, aqui no YouTube e também lá no Instagram. Pessoal, hoje é um vídeo diferente. Eu estou aqui no laboratório da Zebiotech, o laboratório que fabrica a palavra certa? Preparo inóculo, depois daqui vai para a indústria, mas é aqui que a gente começa o preparo do Delta Fish. Do Delta Fish, galera. E já aproveitando, vou apresentar meu amigo CG, gerente comercial. Isso. Gerente comercial. Galera, eu perguntei, a gente ensaiou e eu esqueci, minha memória tá péssima. CG, ele vai falar pra gente, explicar como que é o processo aqui, bem rápido, bem básico, por cima assim, como que funciona o processo de formulação, de produção do Delta Fish, caçador biológico, aqui da Zebiotech. E aí a gente vai mostrar pra vocês aqui algumas cenas do laboratório, como que funciona. Vai ser um vídeo bem legal, galera, então fica até o final pra vocês não perderem nada. CG, fala pra gente por onde começa. Se apresenta primeiro, fala um pouquinho da Zebiotech, depois fala pra gente como começa, e aí você que manda. É isso aí, pessoal. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, né, Du? Estamos juntos nessa empreitada, sempre com pessoal aí de qualidade, né, um time de qualidade. O Delta Fish é um acelerador biológico, então o que é isso? É um conjunto de micro-organismos que a gente vai colocar nos nossos aquários para equilibrar o ambiente, certo? Então tudo começa aqui no nosso laboratório. Aqui a equipe de biólogos, elas selecionam as cepas. Depois acho que o Du vai mostrar um pouquinho do banco, né, da nossa coleção de culturas. Então nesse momento elas começam a selecionar as cepas que a gente vai colocar nos nossos produtos, né? A Zebiotech é uma empresa que trabalha com microbiologia aplicada à agricultura e à pecuária, e há alguns anos, né, nós decidimos também entrar na linha PET, e foi aí que surgiu o Delta Fish, mas trazendo todo esse know-how, esse conhecimento dessa microbiologia aplicada. E sempre numa diversidade, né, como a gente conversou um pouco tempo atrás, trazer, porque quando a gente pega um ambiente natural, a gente não encontra uma cepa, são várias cepas, vários organismos, micro-organismos, macro-organismos, peixes, plantas. Então a ideia do Delta Fish é isso, é trazer essa diversidade, aproximar um pouquinho mais essa diversidade. Tá. Ou seja, assim, de forma leiga, então poderia dizer que um dos diferenciais do Delta Fish é uma quantidade maior de cepas de bactérias e de fungos, que vai ser uma ação mais completa, vai ser algo assim. Exato. Mais... A diversidade do Delta Fish, né, ela é um pouco mais completa. Então nós vamos trabalhar ali com 20 cepas de bactérias e em torno de 70 cepas de fungo, né? Então você vê que quando você coloca o Delta Fish no seu aquário, você não está colocando uma cepa só para vamos só fazer o ciclo de nitrogênio. A gente está pensando em outros fatores além do ciclo de nitrogênio. Então o Delta Fish vai fazer o ciclo de nitrogênio? Vai. Vamos trabalhar amônia, nitrito, nitrato, mas nós precisamos trabalhar outros fatores no aquário. A gente não tem só amônia. Nós temos fosfatos, nós temos dejetos, a gente tem aquele cheiro, que acaba ficando um pouquinho de cheiro de peixe. Então vão ter bactérias que vão trabalhar essa questão do cheiro, nós vamos ter fungos que vão trabalhar em simbiose no trato digestório. Então é um produto que ele vai além da questão unicamente do nitrogênio, né? A gente vai trabalhar algo mais amplo ali nos aquários, nos lagos, nos tanques, nos aquários marinhos. Então assim, nós aquaristas, a gente está acostumado a dizer, isso aí, um acelerador biológico vai acelerar o processo de ciclagem ou vai fazer a ciclagem do aquário. Quando a gente fala de ciclagem do aquário, é o ciclo do nitrogênio. O Delta Fish vai além disso. Ele faz a ciclagem e além disso ele age em outras, vamos dizer, outras áreas assim do aquário. Exatamente, outras áreas. Como acontece no ambiente natural. No ambiente natural a gente não vai ter só o ciclo do nitrogênio. Tem outros, né, nutrientes, né, a gente pode chamar de macronutrientes, como nitrogênio, fósforo, potássio, o próprio carbono. Né? Nós temos ações desses micro-organismos com esses gases, nós temos ação do micro-organismo com simbiose com o próprio peixe, com as plantas, nós temos micro-organismos que vão fazer simbiose com os corais, por exemplo. Então, assim, quando a gente fala de micro-organismo, é uma infinidade, é muito amplo isso. Né? E na natureza isso acontece. Então, quanto mais próximo a gente chega dessa diversidade, melhor serão os resultados.
Mais equilibrado e mais seguro para os peixes. Mais seguro para os nossos peixes, exatamente. Show de bola. E na vida com temperatura. Quando a gente fala vida, né? Normalmente a gente fala os seres vivos do nosso aquário. A gente remete a quem? Aos peixes e às plantas, mas nós temos outros seres vivos ali. E os micro-organismos são esses seres vivos, né? Que complementam o nosso sistema, o nosso ecossistema. Perfeito. Então, resumindo, o DeltaFish ele vai garantir o ciclo de nitrogênio, ou seja, sem amônia, sem nitrito, sem nitrato. Exato. Além disso, vai agir na saúde dos peixes e também nas plantas ou corais. Plantas, nos corais, no próprio substrato, né? Então, nós vamos ter essa relação em todas as etapas aí do aquário. Maravilha. Qual aquário pode usar DeltaFish? Todos? Todos os aquários podem usar DeltaFish, né? Desde o início até na manutenção aí. Desde quem vai começar um aquário ou quem já tem por muito tempo, né? Quem vai começar já começa jogando alta qualidade biológica ali para o sistema, e quem já tem há muito tempo, a gente sabe que com essa diversidade do DeltaFish a gente vai complementar os resultados que o pessoal já tem, né? Melhorar os parâmetros que o pessoal já tem. Show de bola. Pode colocar o peixe, o aquarista foi lá, comprou o aquário na loja, quer levar os peixes no mesmo dia, com o DeltaFish ele garante a parte biológica. Pode colocar no mesmo parte química é outra história. Temperatura, pH é outra história. A parte biológica o DeltaFish garante. É isso aí. Show de bola. Segue a dosagem, certo? Sempre vai estar no rótulo aí do produto, segue a dosagem, conversa com o seu lojista. Então vamos falar um pouquinho da produção, como que é feito, mostrar para a galera. Controle de qualidade, galera, é bem interessante. Segue aí, não pula nenhuma parte desse vídeo, vou mostrar o controle de qualidade, eu achei bem legal. Então, bora lá? Bora. Vou virar a câmera. Bom, Du, então aqui é um pouco da nossa coleção, né, de micro-organismos. Aqui fica armazenado, aqui é o início do preparo do nosso inóculo. Então aqui é onde as biólogas elas começam a selecionar quais são os micro-organismos interessantes para fazerem parte do inóculo. Depois que elas definiram, né, como vai ser esse inóculo, ela vai para um processo que a gente chama de matriz, né, porque aqui elas preparam numa pequena escala. Depois que elas preparam na escala, ela vai para um processo que a gente chama de matriz, e ela é produzida em grande escala. Legal. Essa matriz, né, que é o processo mais longo que a gente tem de preparação do micro-organismo, né, porque é onde a gente precisa que eles se multipliquem, que eles se adaptem, né, que eles entrem numa simbiose entre eles. A gente vai dividir essa matriz em núcleos. E esses núcleos é que vão para os tanques de fermentação para que a gente prepare cada produto nosso, né? Então, para o DeltaFish a gente tem uma matriz e depois separa em núcleo, para o BetaSoy uma matriz, depois núcleo, né? Para toda a linha de produto nosso a gente vai dividindo dessa forma. Então, depois que o produto sai da indústria, né? As biólogas coletam a amostra de cada lote e ele retorna para cá para que passe para um processo de qualidade, né? Só depois de passar por esse processo de qualidade é que o lote é liberado para ir a campo, né? E o que faz parte desse controle de qualidade? A gente faz a contagem de bactérias e fungos aqui no laboratório, então para saber se realmente o que a gente coloca no rótulo, né, nas garantias, ela está ok, então está ok, esse é o primeiro parâmetro. Ótimo, beleza. Aí quais são as outras avaliações? A gente faz controle de doenças. Essa questão do controle de doença, né, no DeltaFish, a gente sabe que ele atua ali no ambiente, então para que a gente tenha certeza, precisa confirmar aqui no laboratório. Então, para exemplificar, por exemplo, como que funciona? Aqui a gente vai plaquear, esse é um fungo que é um patogênico, né? Ele é uma doença, normalmente que ataca as plantas. Então, como a gente faz? Aqui é o controle, a gente coloca só o fungo e o meio de cultura. Então, pode ver que ele vai se desenvolvendo. Basicamente, ele domina a planta, né? E aqui a gente coloca o mesmo fungo, tá vendo? A fusariose. E aqui em volta a gente coloca os micro-organismos do DeltaFish, o próprio DeltaFish. Então esses pontinhos menores são as bactérias normalmente, e esses maiores aqui as colônias de fungo. E tá vendo que o fungo não sai do lugar? Certo. Então vamos lá, isso aqui achei bem interessante, galera. Aqui tinha um ponto igual a esse. Exatamente. Aqui era desse tamanho. Isso. Sem nada para poder impedi-lo, ele tomou, vou chamar de pote, isso. Esse frasco, essa embalagem todinha, porque não tinha nada que impedir isso. Então aqui, como se fosse uma planta, ele teria tomado uma planta já e essa planta teria morrido. Exatamente. Aqui é com a ação do DeltaFish. Aqui são os fungos, tá, galera? Esse aqui parece mais bactéria. turvado. E aqui esses menores são as bactérias.
é isso? Isso. E elas impedem esse fungo aqui de se tornar crescer. isso. É. Show de bola, galera. De duas formas ela vai impedir. Primeiro, que micro-organismos eles liberam alguns metabólitos. Né? O antibiótico, por exemplo, é um metabólito liberado por micro-organismo. Então aqui tem a liberação de antibióticos naturais e outra por supressão. O que seria essa supressão? A doença ela começa a ficar sem espaço para crescer. Certo. Entendeu? Por que ela não vai crescer para cá? Porque a gente já tem micro-organismo benéfico aqui. Não cabe mais. Não cabe, né? Então, por isso que a gente fala que é importante utilizar o Delta Fish desde o início do seu aquário, porque você já coloca o seu aquário numa ambiência de micro-organismo benéfico, né? Então, ou seja, para uma doença proliferar dentro de um aquário com Delta Fish, ela vai ter muita dificuldade de se desenvolver, né? Agora, imagina se você começa o aquário e você não tem essa microbiota aqui, sim, e sem querer tem uma doença ali no ambiente, o que vai acontecer? Ele vai dominar o ambiente, porque não tem outros micro-organismos para controlar. Show. Isso acontece com outras doenças, né? Aqui, ó, também é uma doença, tá vendo? Aconteceu a mesma coisa, ó. Então aqui... Posso pegar aqui e mostrar mais de perto? Fica à vontade. Pode ir falando, mano. Olha, galera, para vocês verem aqui, ó. Dominou a placa, né? E aí quando a gente coloca o Delta Fish, ele já não sai do lugar, não. Ó, pessoal, aqui é o mesmo esquema do outro. Tá vendo, ó? Então ali tinha um desse tamanho aqui, foi colocado aqui também. E aqui ele sem nada, somente como que o patógeno? É o patógeno, é um patógeno no meio de cultura. E ele vai se desenvolver. E aqui é a mesma forma, só que aqui tinha... A gente colocou o Delta Fish. O Delta Fish. E o Delta Fish não deixa... Tá vendo? E a doença, exatamente, a doença não se espalha. Então já combate a doença aqui. Então isso é um sinal de que o Delta Fish, nessa questão, tá ok. Então é mais um fator que a gente pode liberar o produto a campo para os clientes, ok? Galera, mais um aqui, controle de qualidade, dessa vez é do fósforo. Exatamente. Um outro parâmetro que a gente avalia dentro do laboratório é a solubilização do fósforo, né? Fósforo, uma molécula, ela se prende muito fácil, né? Então, só para explicar um pouquinho, aqui seria um fósforo inorgânico, insolúvel, né? Esses pontos aqui são os micro-organismos do Delta Fish, é o Delta Fish, e essa área translúcida já é o fósforo sendo solubilizado, liberado, né? Então, por exemplo, quando o micro-organismo transforma essa molécula de fósforo, ela já fica prontamente disponível para a planta absorver. Então, o aquarista tem planta no aquário lá, a planta, fósforo é um dos principais nutrientes para a planta. Então, a planta já consegue absorver esse fósforo inorgânico. Então, ele permite que a planta consiga absorver esse fósforo. Ok? Então, esse processo acontece também quando o micro-organismo consome aqueles dejetos orgânicos e mineraliza aqueles dejetos. Então, né, as fezes, resto de ração, o micro-organismo ele também decompõe aquilo e começa a liberar minerais para o ambiente. Perfeito. Uma explicação dessa agora tá fácil, hein? Bora lá. Para onde a gente pode ir agora? Mostrar o que para a galera? Podemos fazer uma volta rápida ali na indústria. Show de bola. Então, rapidinho, galera, vamos ali só para ver qual que é o processo ali. Ali a gente passa pelo processo das matrizes, de produção de matriz para produzir o produto. Bora lá rapidinho para finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo e a gente já encerra. Falou, galera? Então não acabou, segue o vídeo. Galera, saímos do laboratório lá já, estamos aqui no outro setor da empresa. Que setor que é esse aqui? Esse já é a expedição, a última etapa, né, da nossa linha de produção. Então, assim, para dar uma geral no método de produção, o inóculo sai do laboratório, vai para a indústria para um processo que a gente chama de matriz, que nada mais é uma produção de inóculo em grande escala, né? Então a gente produz em grande escala esse inóculo, que é o processo mais delicado e mais demorado. Depois de produzido essa matriz, a gente separa no que a gente chama de núcleo, né? E esse núcleo, na verdade, que vai ser uma matéria-prima para produzir o Delta Fish. Aí o núcleo preparado a gente junta com outras matérias-primas, termina o processo de fermentação, estabiliza, envasa, rotula, vem para as caixas, expedição daqui para o mercado, para os clientes. Show de bola. Uma curiosidade que me surgiu agora, do início, daquela cultura que a gente viu lá, como que é o nome, perdão? Os vidrinhos ali. O banco. O banco, é ali o início. Ali é o início. Tá. Então ali é onde acontece a seleção dos micro-organismos que vão fazer parte do inóculo. Show. Dali, para chegar aqui, média quanto tempo?
a parte da matriz. Do laboratório, da produção do laboratório, até o início da fermentação do Delta Fish, de 3 a 4 meses. 4 meses para produzir. O Delta Fish é produzido em 15 dias, o Delta Fish, mas o processo inicial, até o processo para chegar no Delta Fish, de 3 a 4 meses. Então, a preparação, né, o tempo, as previsões de venda, as metas, então a gente sempre prevê de semestre em semestre. Galera, é isso. Eu acho que ficou bem legal sim. A gente tentou fazer um vídeo assim não muito técnico, mas também com bastante informação, certo? Manja muito, então assim, naturalmente ele vai falar essas palavras difíceis pra gente. Mas show de bola, Sergi, obrigado. Eu que agradeço. Valeu mesmo. A casa é sua, venha sempre que quiser. Tamo junto nessa aí. Galera, curtiram? Conheciam alguma coisa sobre isso? Eu não conhecia nada, aprendi muita coisa hoje. E é isso, galera. Qualquer dúvida, ó, manda nos comentários aí, aí eu pergunto pro Sergi, ele vai acompanhar também esse vídeo aqui depois, ele já responde direto também qualquer coisa. E é isso, galera. Tamo junto, ó. Tudo Delta Fish, meu, é sucesso pro seu aquário. Fechou? Obrigado. Sergi, valeu, agradeço, irmão. Obrigado.